Então, antes de passar a palavra quanto à questão do recursos humanos, doutor Garibaldi. Boa tarde a todos os presentes aqui. Eu hoje represento o Ministério. Eu gostaria de solicitar silêncio, que eu creio que eu tenho uma mensagem que eu quero deixar aqui e que seja recebida e difundida, certo? O Ministério Público foi procurado no final do ano passado para apurar situações suspeitas que vinham ocorrendo na Cotrijuí, e o Ministério Público está fazendo isso, certo? Eu quero lhes destacar o seguinte: muitas vezes a gente espera resultados rápidos, e os resultados, a gente não está aqui para fingir, para fazer papel que estamos trabalhando, para fazer alarido e depois ir tudo por água abaixo. Nós estamos procurando fazer um trabalho bem feito, que realmente surta resultados, e infelizmente isso não se consegue num prazo exíguo. Vocês acompanham hoje toda a situação política do país, que é retratada em todos os lugares, não só na imprensa, na internet, o quanto é difícil uma investigação criminal no nosso país, e todos os reveses, todas as contrariedades a que elas estão sujeitas. Quando se pensa que uma coisa está andando, se acha um furo em determinado ponto e tudo volta atrás. Então, o nosso objetivo está sendo de fazer uma investigação que propicie a responsabilização das pessoas que, eventualmente, e que se acredita que tenham prejudicado todos os cooperativados. Qual é a questão importante que eu quero deixar aqui? Essa investigação está sendo feita em Santo Ângelo, porque em Santo Ângelo que está o órgão do Ministério Público responsável pela investigação de fatos desse tipo, vamos dizer assim. E então, fiquem sabendo que qualquer agricultor que estiver aqui, qualquer um, sozinho, enfim, no dia de hoje, que tem algum fato relativo a essas questões, um fato suspeito, especialmente se tiver elementos que possam contribuir, que se dirijam à promotoria em Santo Ângelo e levem seu pleito. Cada um vai ser atendido, como todos os que procuraram o Ministério Público até hoje foram, e o nosso objetivo, que a gente pode garantir, é que nós estamos, dentro das nossas limitações, nos dedicando a isso aí, e procuraremos fazer o melhor possível. Estamos procurando. A gente não promete resultados, porque isso aí seria uma enganação. No nosso país de hoje, que vocês verificam, tudo que está acontecendo seria uma enganação. Agora, de nossa parte, vão ser, e estão sendo, já há algum tempo, feitos esforços, e eu diria assim, que esforços grandes, a palavra seriam esforços hercúleos, de uma certa forma, análise de uma documentação vasta, porém, a palavra, o depoimento daqueles que tiverem fatos importantes que possam nos auxiliar, será muito bem recebida. Só a questão é essa: procurem o Ministério Público em Santo Ângelo, o GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado. Eventualmente, existe uma suspeita de que isso tenha havido, de uma certa forma, um grupo que se possa ter sugado, em comum acordo aí, os recursos da Cotrijuí, e esse órgão está em Santo Ângelo. Então, as pessoas que tiverem o que falar, se não tiver, se for lá só para conversar, não vai ajudar, vai só nos tirar o tempo precioso que a gente tem para se dedicar a isso. Agora, aqueles que tiverem o que falar, que tiverem documentos referentes a fatos criminosos para entregar, por favor, nos procurem em Santo Ângelo, nós os receberemos com a maior satisfação. Nós não iremos adentrar aqui aspectos da investigação, porque isso não é compatível com uma audiência pública, uma investigação que demanda, inclusive, alguns resguardos para que se consiga alguma eficácia. Muita coisa ainda se trata de questões que
que são, por natureza, sigilosas, que envolvem transferências bancárias, enfim, né? O nosso objetivo hoje aqui foi principalmente de fazer esse apelo, de acompanhar o que será dito e o que está sendo dito por vocês, para verificar se isso contribui na parte em que nós estamos atuando. O que for necessário, então, nós solicitamos que nos procurem, né? E eventualmente, dentro do que está sendo investigado, algumas dúvidas que não digam respeito a fatos sigilosos, inclusive, poderão ser esclarecidas para quem assim necessitar. Eu agradeço a atenção dos senhores. Como, novamente, o senhor Laerte, eu acredito que fez uma manifestação a respeito dos anseios de todos vocês. Em primeiro lugar, quero dizer, e que fique bem claro, e acredito que o senhor Laerte saiba disso, né? Mas eu entendo o anseio, mas o Ministério Público, nesse caso, é um aliado, não é um inimigo, em primeiro lugar. Se não fosse a atuação do Ministério Público, muito possivelmente não se estaria, no dia de hoje, com uma liquidação que acabou com liquidantes profissionais que acabaram sendo nomeados em virtude de uma manobra da anterior administração, fundamentalmente, né, que se deu em virtude da ação que o Ministério Público realizou, que começou a mexer com tudo isso que anseia os senhores há anos, certo? No tocante também à questão do patrimônio de eventuais pessoas, enfim, essas medidas, eu não vou cair aqui na armadilha de ficar abrindo coisas que iriam prejudicar a investigação e todos os interessados no sucesso dela. Porém, eu posso lhes dizer o seguinte: cada uma das pessoas que entende que teve prejuízo no seu patrimônio em virtude de determinada pessoa, tem o direito de, mediante procurador, pedir o bloqueio das pessoas, dos bens das pessoas que entenda de direito. Nós vamos adotar as medidas nos momentos que nós entendermos mais adequados para a investigação. Dos percalços da investigação, por exemplo, eu posso... seguramente os liquidantes estão a par disso. Qual a quantidade de grão? Quando começou o déficit de grãos? Todas as informações que haviam no sistema eram absolutamente inconfiáveis. A quantificação física dos grãos, de forma segura, só se conseguiu realizar há pouquinho mais de um mês, se eu não me engano. Mais ou menos nesse período, certo? Então, eu posso lhes dizer o seguinte: eu concordo com tudo o que o senhor falou anteriormente. Do ponto de vista da minha percepção pessoal, são, digamos assim, se eu não estiver falando tecnicamente, óbvio que é um crime. Qualquer pessoa que se aproveita do trabalho de pessoas que ficam de sol a sol, né, produzindo, certamente isso é crime. Agora, essa questão, se nós entrarmos nesse ponto, infelizmente, no país, é só a gente olhar a questão da saúde, por exemplo. Se desse, a gente saía prendendo todo mundo, né? Agora, a questão da lei, ela nem sempre funciona como a gente gostaria. E eu reitero que, de nossa parte, nós vamos continuar fazendo o que for possível, e espero sim, e estou sendo sincero, eu ia ser mentiroso se eu chegasse aqui e dissesse o contrário, que tudo vai acontecer, enfim. Eu tenho confiança que vai. Nós estamos procurando fazer o nosso melhor e estamos envidando os melhores meios que nós possuímos para isso. E se der tudo certo, pelo menos, nesse caso, nós vamos tentar evitar que se concretize mais uma injustiça no nosso país, que padece de uma séria deficiência legislativa em vários setores, e principalmente no criminal, como eu creio que é do conhecimento de todo mundo. Então, eu reitero, nessa questão, não vai ser pego o patrimônio de ninguém. Eu não vou entrar nesse mérito, isso não é interessante para nós nesse momento, embora não possa não ser
resposta que vocês queiram ouvir. Eu poderia fazer uma bravata aqui, enfim, não. Nós temos as nossas estratégias, nós confiamos nelas, nós reiteramos que essas medidas eventualmente podem ser tomadas, mesmo por pessoas interessadas, que não nós procuraremos tomar todas as medidas no momento certo. Infelizmente, isso não funciona só com base no nosso sentimento, na nossa vontade de que as coisas aconteçam. Essas coisas têm um tempo. Se os senhores forem fazer um comparativo com várias outras situações, vocês vão ver que, inclusive, o seguinte, eu peço que quem tenha efetivas dúvidas e queira se inteirar um pouco mais sobre esse assunto, que compareça no Ministério Público para dizer o que sabe e dentro das possibilidades, algumas coisas serão esclarecidas, certo? Peço um voto de confiança, no sentido de que, pelo menos, acreditem que o nosso trabalho está sendo feito, porque alguma coisa já foi feita, o que foi feito até aqui ensejou mudanças que, no mínimo, estão, creio eu, impedindo que ocorra mais prejuízo, como vinha ocorrendo para o produtor ano a ano, certo? A minha resposta é essa e é sincera. Eu não tenho as respostas que vocês querem receber nesse exato momento, mas quem tiver alguma questão que queira conversar conosco, estamos abertos. Eventuais medidas patrimoniais não cabem só a nós, e nós procuraremos, certamente iremos adotar aquelas que são necessárias. Não vamos dizer o que está sendo feito ou não está sendo feito que envolva sigilo, e procuraremos, e estamos procurando sim. Saibam que nós estamos tão indignados quanto vocês em relação aos possíveis fatos criminosos que tenham sido praticados na Cotrijuí ao longo de anos e anos, senhores.